Durante essa série, a gente escutou falar sobre grandes homens de Deus. No primeiro domingo, você escutou com o pastor Fabiano sobre Esdras. No segundo domingo, sobre Neemias comigo. E na semana passada, com o pastor Fabiano também sobre Noé. Homens que foram ousados na fé, que foram usados por Deus para construir coisas, para grandes momentos, para uma grande intervenção de Deus através da vida deles. Em 2013, eu gosto muito de futebol, e em 2013 a seleção de Portugal, ela estava disputando uma vaga para a Copa do Mundo de 2014 com a seleção da Suécia. E ali naquela disputa daquela vaga, dois grandes jogadores e arquirrivais, eles iam se enfrentar. O Cristiano Ronaldo e o Ibrahimovic. Ali a expectativa é que eles se destacassem, eles fossem os grandes destaques daquela partida. E realmente foram. A partida no primeiro tempo terminou 0-0 e no segundo tempo teve 5 gols. 5 gols, isso mesmo. O primeiro gol no segundo tempo foi marcado pelo Cristiano Ronaldo. Logo em seguida, a Suécia vira com 2 gols do Ibrahimovic. Mas depois, Cristiano Ronaldo fez mais 2 gols e virou a partida para Portugal, fazendo 3-2 para Portugal e classificando Portugal para a Copa do Mundo. E ali, naquela partida, em um dos gols, Cristiano Ronaldo fez uma das suas comemorações mais marcantes, quando ele virou para todo mundo e falou: "Eu estou aqui, eu estou aqui". Foi isso que Cristiano Ronaldo fez. Ali parecia que ele queria dizer: "Eu estou aqui e garanto a vitória do meu time. Eu estou aqui para fazer Portugal vencer. Eu estou aqui para fazer com que a gente vença". Ele estava ali dizendo: eu garanto a vitória do meu time. E realmente, Cristiano Ronaldo estava ali e garantiu. Cristiano Ronaldo marcou 3 gols para a seleção de Portugal, venceu a partida e classificou Portugal para a Copa do Mundo. Agora imagina só aqui comigo, se você tivesse alguém que dissesse para você: "Olha, eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui com você e eu estarei todos os dias da sua vida. Eu estou aqui e estarei com você como uma sombra à sua direita. E por onde você quer que você vá, por onde quer que você ande, eu estarei com você para garantir a sua vitória". Olha só que coisa linda. E foi talvez uma garantia assim que Josué recebeu de Deus no momento de grandes desafios, tanto para Josué quanto para o povo de Israel. Eu quero que você abra sua Bíblia em Josué, capítulo 1, versículo do 5 a 11. Eu quero ler com você. Josué, capítulo 1, do 5 a 11, fala o seguinte: "Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos pais deles. Então somente seja forte e corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar". Então Josué deu ordens aos chefes do povo, dizendo: "Passem pelo meio do arraial e ordenem ao povo, dizendo: preparem a comida, porque daqui a 3 dias vocês vão atravessar este Jordão, para que entrem na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá, para que tomem posse dela". Para que a gente se situe aqui, nesse momento de Israel, do povo de Israel, 40 anos antes desse momento que acabamos de ler, o povo de Israel estava também prestes a entrar na terra prometida.
Então Moisés enviou 12 homens como espiões, para espionar a terra e ver qual a estratégia que eles iriam adotar para conquistar, para chegar na terra prometida. Aqueles 12 homens, depois de 40 dias, voltaram e falaram para Moisés. 10 deles falaram para Moisés o seguinte: olha, não tem como. Os povos que estão ali, eles são gigantes, tem gigantes ali naquela região. A gente vai ser derrotado. Somente 2 homens daqueles 12 voltaram confiantes, Josué e Caleb. Sim, aqueles 2 famosos, que daqui a pouco a gente vai ver um pouquinho sobre Josué. Josué e Caleb, naquele tempo, eles voltaram otimistas. Vamos lá, a gente consegue. Deus já nos prometeu, a gente vai conseguir. Porém, 10 disse que não tinha como. Não tem como. Eles voltaram pessimistas ali. E olha só como está escrito esse momento em Números 13. Para vocês verem o pessimismo desses 10. E o que aconteceu quando eles relataram esse pessimismo para o povo. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a qual você nos enviou. De fato, é uma terra onde mana leite e mel. Essas são os frutos dela. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso. E as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse: não, vamos subir agora e tomar posse dessa terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Porém, os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, e éramos, aos nossos próprios olhos, como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. O povo, ao escutar isso, lógico, ficou assustado, se rebelou contra a liderança de Moisés e disse: era melhor a gente ter ficado no Egito, mais uma vez. Mais uma vez eles começaram a reclamar de Deus, da liderança de Moisés. E a Bíblia fala que por causa de mais esse episódio de não crer nas promessas de Deus, Deus decide que os adultos acima de 20 anos não entrariam na terra prometida. Os homens acima de 20 anos daquela geração não entrariam na terra prometida, a não ser Josué e Caleb, que creram que Deus era capaz de fazer o que ele tinha prometido. Então, Moisés morreu e Josué é escolhido para substituir Moisés, esse grande líder, e liderar agora esse movimento do povo de Israel. Se fosse uma série para a gente se situar, a primeira temporada talvez fosse Moisés libertando o povo do Egito, com as pragas, aquela coisa toda. Lá no início também, quando ele morava lá na casa do faraó, e aí ele matou um soldado, fugiu, Deus falou com ele, volta para lá, ele tem toda aquela questão das pragas, e aí ele tira o povo, atravessa o Mar Vermelho, e aí começa a saga no deserto. A primeira temporada talvez fosse até ali, onde ele tira o povo do Egito. A segunda temporada começa a parte do deserto. E a terceira temporada começa agora dessa série. Dessa série aqui, da história do povo, até chegar à Terra Prometida ali, começa agora com Josué liderando. A segunda temporada se encerra com a perca com esse homem, com esse grande líder, com esse cara que tem um papel importante na série, morrendo. Se fosse uma série, a gente estaria extremamente frustrado. Meu Deus, Moisés, papel principal nessa série aqui, importante, morre. Agora assume Josué. A terceira temporada começa agora com Josué liderando e tendo a responsabilidade de tomar posse da terra prometida por Deus para o povo. E quanta responsabilidade tinha em cima de Josué? Para pensar comigo. Quanta responsabilidade Josué tinha agora? Tinha a responsabilidade de substituir Moisés e agora liderar o povo à terra prometida. Ele tinha tudo, Josué tinha tudo para estar cheio de medo ali, de dúvidas sobre o futuro, incerto sobre o que estava por vir, se sentindo fraco e talvez incapaz de exercer tamanha responsabilidade que estava sobre ele nesse instante. Além disso, talvez triste também por ter perdido algumas coisas que ficaram para trás, como por exemplo a liderança de Moisés. Sentimentos esse
que talvez sejam os seus agora, por exemplo. Os meus também. E olhando para a história de Josué e a sua disposição e coragem para enfrentar esse novo desconhecido que estava às portas, eu quero tirar 3 lições. Tiro 3 lições dessa história de Josué para a minha vida e para a sua vida, diante desse novo que é desconhecido e que estamos começando a enfrentar. Primeira coisa que eu quero te falar, primeira coisa que eu tiro olhando para Josué, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Com certeza alguém já te pediu para ser forte e corajoso, com certeza. Talvez um amigo seu, talvez o seu pai, sua mãe falou, você precisa ser forte. Eu me lembro que quando eu morava em Recife, meus pais eles tiveram que vir para São Paulo porque minha mãe teve um problema de saúde e eles vinham para São Paulo para tentar uma cirurgia como uma última chance de manter minha mãe viva. Eu me lembro de quando meus pais vieram para São Paulo naquele momento, na minha adolescência, e meu pai me falava, você precisa ser forte. Você precisa ser forte. Ali eu precisava ser forte porque eu estava me despedindo da minha mãe e podia ser que eu nunca mais visse a minha mãe. Precisava ser forte. E quantas vezes eu tenho lembrança do meu pai, da minha mãe, dos meus pais falando, em diversas circunstâncias, em diversas situações da minha vida, você precisa ser forte. Talvez foi algo assim você escutou durante esses 4 meses, por exemplo. Você precisa ser forte. Talvez naquele momento em que alguém que você ama foi contagiado, ou você mesmo quando pegou a doença, alguém disse para você, você precisa ser forte. Seja forte, você precisa ser forte e corajoso. Talvez nas primeiras notícias, 10 notícias sobre a sua empresa, por exemplo, a empresa que você trabalha, você precisa ser forte. Em quantas outras circunstâncias, nos momentos onde a dúvida e o medo bateram, talvez você tenha escutado essa palavra de algum amigo, de uma pessoa que você ama, de alguém que se importa com você, dizendo, olha, você precisa ser forte. Você precisa ser forte. Precisa ser corajoso. Porém, hoje, esse conselho, esse convite para você ser forte e corajoso não vem de mim. Não vem dos seus amigos. Não vem do seu pai ou da sua mãe. Hoje, eu vim aqui te falar que quem te chama para ser forte e corajoso é o próprio Deus. O Deus dos homens que vimos até agora. O Deus de Neemias, o Deus de Esdras, o Deus de Noé, o Deus de Josué, hoje te chama, seja forte e corajoso. Hoje é um convite, não para que seja mais o Deus desses homens, mas o teu Deus. O Deus que vai trazer as tuas experiências, os teus desafios, as tuas lutas que você vai enfrentar com Ele. E não mais será o Deus das histórias que você escuta. O Deus dessas histórias sim, que a gente escuta e se sente animado, que trazem esperança, mas hoje Deus quer que você o conheça de maneira pessoal, que você possa dizer, é o meu Deus, é o meu Deus também. E quando Deus te chama para ser forte e corajoso, é diferente. É diferente de quando alguém, alguma outra pessoa te incentiva a ser assim, por exemplo. Talvez quando alguém te aconselha a ser forte e corajoso, você logo vem a pergunta, de onde é que eu vou tirar força? De onde é que eu vou tirar coragem para enfrentar esse momento? Com Deus, além dele te chamar para ser forte, Ele te garante a força. Olha só que coisa especial. Ele te garante a força para que você seja forte. Para Josué, ele fala o seguinte, ele fala, sabe por que, Josué, você pode ser forte e corajoso? Porque eu estarei contigo por onde quer que você vá. Sabe por que, Josué, você pode ser forte e corajoso? Porque assim como eu estive com Moisés, eu estarei com você. Não o deixarei e não o abandonarei. É isso que Deus fala para Josué. Hoje, Deus te chama para ser forte e corajoso. Porque Ele te dá força e te garante a ajuda dEle. Eu não sei se já aconteceu com você alguma situação que você queria fazer algo, mas não tinha coragem. E aí, você contou para um amigo, e um amigo disse, eu vou com você. Eu vou com você. Conta comigo. Parece que isso nos enche de coragem, não é verdade? Você diz, sério, você vai comigo? Vou com você.
E aquilo você vai cheio de coragem, aquilo ali te dá uma energia. E você diz, vamos lá. Parece que isso nos encoraja e nos ajuda a ir com fé. Agora, imagina o próprio Deus, Todo-Poderoso, te falando isso, eu vou com você. E sabe a força que eu tenho? Eu vou com você, mas sabe a força que eu tenho? Eu te dou. Em Isaías, capítulo 41, versículo 10, fala o seguinte, não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças, sim, eu o ajudo. Sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Que coisa especial. Sabe, talvez você esteja se sentindo fraco, sem forças para lutar, porque até hoje você talvez tenha buscado sua força, sua energia em algum outro lugar. Ou talvez você tenha buscado em Deus e em outro lugar. Talvez seja isso. Deus mais alguma coisa. Talvez você tenha buscado também nele, mas no fundo você não tenha acreditado que ele é a única fonte de energia para a tua vida. Talvez hoje você busque Jesus e outra coisa. Jesus e o seu trabalho. Jesus e uma vida confortável. Jesus e a minha inteligência. Jesus e a minha própria capacidade. Jesus e mais alguma coisa. E agora a gente vê que não dá para ser mais Jesus e alguma coisa. Durante esse tempo a gente viu, ficou evidente que a única certeza que a gente pode ter é a presença poderosa de Jesus. Josué e o povo de Israel tinham perdido a liderança de Moisés. Pode ser que durante esse tempo você tenha perdido algumas coisas também. Pode ser que você tenha perdido o seu emprego. Pode ser que você tenha perdido alguém que você ama. Pode ser que você tenha perdido amigos. Pode ser que você tenha perdido relacionamentos. Tanta coisa que antes estava e agora não está mais. Que antes eu tinha, agora não tinha mais. Muita coisa pode não estar presente. Mas uma coisa eu posso ter certeza. Você pode ter certeza que a presença de Deus, que Deus permanece no trono dele, reinando sobre as nossas vidas. Um Deus eterno está aqui, cuja a existência não tem início nem período de tempo, mas é a mesma ontem, hoje e para sempre. O mesmo Deus que a gente tem aprendido e tem escutado durante esses domingos, Ele está aqui e diz, eu estou aqui, eu estou aqui, eternamente, sem início de dias, sem fim de vida, ou mudança dependendo do horário. Todas as outras fontes de energia, tudo aquilo que parece ser fonte de alegria para as nossas vidas, de força, de coragem que queremos ter além de Deus. Todas essas coisas nos deixam com o tanque vazio. Mas Deus é eterno. Ele continua presente, reinando no trono dele. E Ele sim, é fonte inesgotável para as nossas vidas. Segunda coisa que eu quero te falar hoje. Medite na palavra dia e noite e seja obediente a ela. Medite na palavra. Deus ordena claramente para Josué aqui. Josué, seja obediente ao que está escrito na lei, na Bíblia daquele momento. Josué não poderia se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Ele não poderia se desviar daquilo que já estava escrito na lei que Moisés escreveu no Pentateuco. As palavras também deveriam estar sempre na sua boca, na boca de Josué. Porque aquelas palavras que estavam escritas na lei, que estão escritas na lei, não serviriam apenas para Josué, mas também para ele ensinar ao povo, e o povo seria abençoado também. Mas para ser obediente àquela lei, e para ter a palavra na ponta da língua, Josué precisava estudar. Josué precisava ler. Josué precisava conhecer o que estava escrito. Mas não como um conhecimento técnico, como um conhecimento teórico, como um conhecimento estudado, mas sim como uma reflexão, como uma meditação, como algo que
transformaria o que estava dentro dele, como algo que traria uma mudança na mente de Josué. E ali, os pensamentos de Josué, as decisões de Josué, o dia a dia de Josué, as estratégias de Josué, seriam sempre baseadas a partir do que está escrito e não na sua própria vontade, por exemplo. Aquilo, com certeza, traria uma mudança na mente de Josué. E com isso, as palavras ditas seriam diferentes. As estratégias, as decisões que ele tinha que tomar, os planos para a conquista da terra prometida seriam diferentes. As atitudes no cotidiano não seriam mais as vontades pessoais de Josué, dos pontos de vista de Josué, mas sim baseadas na palavra de Deus. E é interessante que Deus dá essa recomendação com uma promessa para Josué. Com uma promessa ligada a uma vida dedicada à obediência da palavra, Deus fala para ele: e assim você vai ter sucesso. E assim você será bem-sucedido. O interessante aqui é que Josué estava indo para a guerra. Josué ele estava indo para a guerra. Mas as instruções que Deus dá para Josué não são de guerra. Ele não diz quais são as estratégias de guerra que Josué devia utilizar. As instruções de Deus não são sobre estratégias de batalha de guerra. Como eles deviam se armar, quais armas, quais espadas usar, quais escudos usar, quais coisas de batalha ele devia usar. Segundo as ordens de Deus, o sucesso na guerra, na liderança, na vida de Josué, não viria de outra forma que não fosse obedecendo conforme estava escrito na palavra. Acredito que você que está assistindo aqui agora, eu tenho certeza que você quer ser bem-sucedido nas coisas que você vai fazer nesse novo tempo. Eu tenho certeza que você quer isso. Em qualquer coisa que você vá fazer nesse novo mundo que estamos vivendo, eu tenho certeza que você quer ser bem-sucedido nisso. Para isso, siga a fórmula divina que Deus deu para Josué. A fórmula divina dada a Josué. Conheça a palavra de Deus, fale sobre ela, medite nela e, acima de tudo, seja obediente ao que está escrito nela. O grande segredo de Josué não era a sua força como um soldado de batalha, nem era o seu talento como líder, mas era a sua obediência e confiança em Deus. Talvez antes de ter os métodos, as estratégias, os caminhos, as ideias, o que você precisa hoje é conhecer de verdade a palavra de Deus e obedecê-la. E assim você será bem-sucedido. Quero te perguntar, qual o seu critério? O que é que você considera ser bem-sucedido? Qual o seu critério de sucesso hoje? O que significa ter sucesso para você nesses novos dias? Naquele momento que Josué estava, um critério errado de sucesso seria uma ruína. Poderia arruinar tudo. Imagina só, o critério dele poderia, por exemplo, ser o critério dos construtores da Torre de Babel. Os caras construíram a Torre de Babel com o objetivo de ter o nome conhecido por todos os lugares. Isso era o critério de sucesso daqueles homens. Imagina só o critério de sucesso de Josué se fosse aquele. Porque ele podia fazer a coisa certa, mas com intenção no coração errada. Ele podia fazer isso. E fazer a coisa certa com intenção errada não é ter sucesso. Josué, por exemplo, querer conquistar a terra prometida para ter o seu nome conhecido, ou para alimentar uma fome de poder que ele tivesse, por exemplo, arruinaria tudo. Quero te perguntar, quais são as suas intenções no que você tem feito? No que você tem ajudado a construir? No que você tem colocado as mãos? Que a sua intenção, seu critério de sucesso, seja o mesmo de Josué. Meditar na palavra de Deus de noite e ser obediente a ela. Terceira coisa para a gente encerrar. Terceira coisa, prepare-se. Prepare-se. Prepare-se como? Prepare-se com confiança. Primeiro, é interessante que quando Josué ordena que o povo se prepare para atravessar o Rio Jordão, ele não diz, prepare-se, peguem as armas. Preparem-se e treinem.
Preparem-se qualquer outra coisa. Eles não se preparam com armas. Porque os versos que estão no Salmo 20 não tinham sido escritos ainda. Mas aquela verdade já era escrita no coração e na mente de Josué. O Salmo 20 fala o seguinte, versículos 7 e 8. Uns confiam em carros de guerra e outros em seus cavalos. Nós, porém, invocaremos o nome do Senhor nosso Deus. Eles se prostram e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos em pé. A confiança de Josué não estava no seu exército. Não estava nas possíveis armas que eles tinham ali. A confiança de Josué confiava em Deus, no que Deus já tinha falado para ele, nas promessas de Deus para a vida dele e para o povo de Israel. A preparação de Deus aqui, que Josué diz, não é pegar em armas, mas é, cara, junta suas coisas, prepara as comidas e vamos embora, porque a gente já vai conquistar a terra. Agora a gente vai atravessar para a gente estabelecer um novo lugar para a gente. Porque eles se prostram e caem. Mas nós, nesse novo mundo, na pandemia, pós-pandemia, nos levantamos e nos mantemos de pé. Porque nós confiamos em Deus. Outro passo da preparação é prepare-se com sabedoria. Prepare-se com fé, mas prepare-se com sabedoria também. Josué, ele envia também alguns homens para a terra prometida para espionar, para olhar a região, para traçar a melhor estratégia para entrar naquele lugar. Porque Deus ele nos deu inteligência. Deus ele nos deu uma capacidade grande de nos prepararmos com sabedoria, com estratégias, com ideias, com pensamentos, com criatividade. Deus nos deu essa capacidade. Prepare-se com sabedoria. É interessante que Deus diz para Josué onde ele deveria ir, quando ele deveria ir, que era naquele momento. Mas ele não fala como ele deveria ir. Deus ordena para Josué que ele atravessasse o Rio Jordão com o povo. Mas Deus não mostrou o caminho. Deus não construiu uma ponte para Josué atravessar o Rio Jordão. Deus não disse, olha, você passa por aqui para chegar na terra prometida. Tinha um Rio Jordão no meio. Tinham obstáculos que precisavam ser vencidos para chegar na terra prometida. Deus não nos garante uma vida sem obstáculos. Vamos ter obstáculos sim nesse novo tempo. Vamos ter alguns rios, Jordão para atravessar. Mas podemos ter uma certeza, que eu não sei quantos obstáculos vamos ter. Não sei quantos rios Jordão a gente vai ter que atravessar. Não sei quantos mar vermelhos a gente vai ter que atravessar. Mas podemos ter a certeza que Ele estará lá para nos ajudar a passar por todos esses obstáculos, para que a gente viva, para que você viva tudo o que Ele tem para você viver. E por último, prepare-se para ser usado por Deus. Quando Deus aparece para Moisés, lá numa chama de fogo, no meio de uma sarça, Ele fala o seguinte, então o Senhor continuou, certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo. Agora venha, e eu o enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Aqui, o Senhor nos mostra que Ele escuta atentamente. Que Ele estava atento, com os ouvidos aguçados para escutar o clamor do povo, com os olhos atentos, enxergando a aflição, que Ele ouviu os gritos, o choro, as orações, que Ele tinha conhecimento sobre o sofrimento do povo. Isso nos indica o tamanho da atenção de Deus para o teu sofrimento, para o sofrimento do povo dele. E então Ele envia Moisés, e depois de Moisés, Josué. E ali eles seriam usados por Deus, não somente para levar o povo para a terra prometida, mas sim, seria usado por Deus também para enxugar as lágrimas do povo, para trazer liberdade ao povo e para guiar o povo novamente a ter um relacionamento com Deus. Imagina só, tem alguém chorando agora. Tem alguém chorando agora.
com o coração aflito, clamando por uma intervenção de Deus. Talvez seja você que está assistindo agora e com o coração apertado, angustiado. Saiba que Deus está escutando atentamente e conhece o teu clamor. Mas talvez você agora, que está assistindo aqui, seja usado por Deus, assim como Ele usou Josué, como alguém que enxugará lágrimas, como alguém que vai trazer esperança e vai ser resposta de Deus para a oração de alguém que está chorando. Por fim, Josué, ele levou esse desejo de servir a Deus, de obedecer a Deus até o fim da sua vida. Em suas palavras finais, no capítulo 24 de Josué, ele fala diante do povo o seguinte: mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando, eu e minha casa serviremos o Senhor. Para amanhã eu não sei o que é que você vai escolher. Para hoje, eu não sei o que é que você vai escolher. Para os próximos dias, eu não sei qual vai ser a tua escolha. Ali, é como se Josué estivesse falando que escolheu, escolhe e escolheria, e continuaria escolhendo servir a Deus pelo resto da sua vida, servir ao Senhor. E que essa seja a sua escolha também. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. O Senhor, que passarão céus e terra, mas a sua palavra não passa. O Senhor que passará Covid, passará quarentena, passará pandemia, passará 2020, mas o Senhor que te convida a ser forte e corajoso hoje. Permanece no trono como rei, reinando sobre os céus e a terra, e quer ser rei da sua vida hoje. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.